A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e por fim compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Você sabia que no mundo espiritual existe a lei da semeadura? Eu costumo dizer e fazer uma comparação com o lançamento de um bumerangue. Já ouviu falar no bumerangue? É aquele objeto ou brinquedo que quando se lança, ele vai. Mas uma hora ele vai voltar para você. Entendeu agora? E com a mesma força que você o lança, fazendo às vezes que ele vá muito longe, demorando para voltar, será com a mesma força e ímpeto que ele voltará para você. Então, no mundo espiritual existe a lei da semeadura. E hoje nós estaremos falando acerca de vidas que se destacam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é a sua vida? Você já parou para analisar que existem pessoas que parecem receber uma honra extraordinária? Parece que tudo que vem para a vida dessas pessoas é em uma proporção muito maior do que na vida de outras. Mas eu te faço uma pergunta, por que será? Já que o mundo espiritual e tudo começa no espiritual. Tudo começa no espiritual. Por isso tem a Bíblia como lei, regra e prática. Essa é a nossa bússola. Por isso começa no espiritual. Porque se nós obedecermos às Escrituras, vamos semear coisas boas. Vamos obedecer o nosso Deus. Obedecendo o nosso Deus, com certeza, o que virá ao nosso encontro serão consequências dessa obediência. Então vamos lá. Eu quero que você analise comigo aqui o que é que tem valor. O que é que tem valor no mundo espiritual? Você sabia que no mundo espiritual o que tem valor não é dinheiro? O que tem valor é como você honra a Deus e aos homens. Nunca se esqueça disso. Pastor, só tomo bordoada, pastor. Que é isso? Não. Pastor, eu tenho honrado e só tenho tomado paulada. Ah, é? Mas você honra por quê? Porque você obedece o princípio da palavra? Porque aqui está escrito, ó. O amor não seja fingido. Você está obedecendo isso aqui? É isso aqui que você está obedecendo? E é por isso que às vezes você tem sido mal entendido, menosprezado, tem às vezes sido comparado com alguém que é bobo. Quando a gente ama, a gente não finge o nosso amor para com vidas e pessoas. Infelizmente, nem todos dão valor, não é? Mas eu quero que você atente para o que está escrito aqui, Romanos 12, verso de número 9. Se você estiver obedecendo isso daqui, ainda que você no início esteja sofrendo, mas você está obedecendo o que Deus está te falando, o amor não seja fingido. Olha o que está escrito aqui, ó. Pastor, tenho obedecido, pastor.
Pastor, eu estou obedecendo isso aí, mas eu só estou tomando bordoada. O povo me menospreza, as pessoas não me valorizam. Pastor, olha, pastor, eu estou com vontade de desistir. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que diz aqui. Continue, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Pronto, é isso aí, pastor. Tenho feito isso aí. E sabe o que eu tenho recebido em troca? Só cacetada, só paulada. Só tenho recebido, pastor, pessoas com injustiça e mau agradecimento, pessoas ingratas. É o que eu tenho recebido em troca. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você está fazendo o que Deus está te mandando, você está lançando um bumerangue. Você está semeando não o mal, você está semeando o bem. Uma hora esse bumerangue vai voltar para você. Escute o que eu estou te dizendo. Olha o que diz aqui. Por isso que eu digo, o que tem valor no mundo espiritual não é dinheiro, é um nome assim, chamado honra. Porque se honrarmos, seremos honrados. Pode passar o tempo que for, você será honrado. Escuta o que eu estou te falando. E não sou eu, não, é a palavra. E eu já vou te mostrar. Então, o que vale para Deus e no mundo espiritual é uma palavra chamada honra. Se honrarmos a Deus em primeiro lugar. E olha o que diz aqui o verso de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. Então, ainda que você não esteja recebendo a reciprocidade, ou seja, você está fazendo a sua parte, mas do lado de lá ainda não estão fazendo a parte deles, escute, essa palavra é verdadeira. Faça a sua parte. Pastor, por quê? Porque uma hora Deus vai me honrar? Exatamente. Eu vou te provar agora. Olha o que está escrito na palavra. Gênesis 43, verso de número 33 diz assim, e assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. Do que os varões se maravilharam entre si, eles ficaram apavorados de alegria e falaram, como é que pode um negócio desse? Ficaram maravilhados, falaram, esse homem está colocando a gente na ordem correta do nascimento de cada um de nós. Isso aqui eram os irmãos de José. José se apresentou como governador do Egito. Esse aqui mesmo. Colocou os irmãos todos sentados em uma mesa. Lembra lá o que está escrito no Salmo? Prepara-me, Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Em outras palavras, não peça para os seus inimigos morrerem. Peça para ser exaltado diante deles, que eles vejam o Deus que você serve. E se for necessário, convide-os para se assentar na sua mesa. Pastor, o senhor está ainda falando que além de honrar essa turma, Deus ainda vai permitir que eles se assentem
na minha mesa. Foi isso que aconteceu aqui. Os mesmos irmãos que jogaram José no buraco. Depois, no ímpeto de quererem matá-lo, um dos irmãos disseram, não mate não, vamos vender. E eles decidiram então vender para os ismaelitas, que depois os levaram até o Egito. Você conhece toda a história. Acabou sendo escravo de Potifar, foi injustiçado por desculpe a expressão, mas uma sem vergonha, foi injustiçado por uma qualquer. E aí, eu digo uma qualquer no sentido da atitude, porque ela não era uma qualquer, ela era a mulher de Potifar, mas não se deu o respeito. Mas José olhou para ela e disse, não farei isso com o meu senhor, que me confiou todo o governo desta casa. Somente a você, mulher, ele me negou, ele disse, não te dou direito de tocar na minha mulher. E como também, ele disse para ela, como eu vou desonrar o meu Deus? Olha que coisa linda, irmão. Esses irmãos aqui, foram colocados na ordem do maior ao menor, sentados na mesa. Ali José já era governador do Egito. O que eu quero que você entenda é o que vem logo em seguida, verso de número 34. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram ou se alegraram com ele. Amados, você viu aqui? Lembra quando eu disse para você que existem pessoas que são muito mais abençoadas? Gente, parece que quando chega na mão da pessoa, chega em uma porção muito maior. Primeiro aconteceu isso com José. Sofreu, se arrebentou, simplesmente porque decidiu obedecer. Não quis se entregar à corrupção, não quis se entregar à vaidade de ser um traidor. Não, preservou a sua fé, a sua integridade diante de Deus. Lembra que eu disse que primeiro nós temos que honrar a Deus? E na proporção que honramos a Deus, Deus nos honrará. Deus viu tudo que José fez e todo o sofrimento que ele teve, principalmente por amor ao Deus de Israel. Deus viu, Deus estava vendo, disse, eu vou honrar esse menino. Aí Deus não economizou na proporção. Quando chegou o tempo da honra, quando chegou o tempo da vitória, quando chegou o tempo da bênção, na proporção em que você honrou a Deus, Deus te honrará. Então por isso eu te convido a ficar firme. Pastor, não está fácil. Pastor, o negócio está complicado. Eu tenho obedecido, eu tenho honrado, eu tenho feito direitinho, eu tenho honrado as pessoas, mesmo aqueles, pastor, que não me honram, eu tenho obedecido. Então, fique calmo. Minha irmã, fica calma. Você acha que Deus não está vendo, não que por amor a Ele e obediência à sua palavra você está passando por isso aí? Você está achando que vai ficar desse jeito, Vai não. Mas você pode ter certeza que não vai. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está indo de encontro à sua vida e se prepare, porque a honra dele, a honra que você deu para ele, está vindo em uma proporção extraordinária, 5 vezes maior
do que a que ele está dando para qualquer outro tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque você não está sendo igual aos outros. Você sabe qual que é a pior situação de um ser humano? É aquele que não quer orar diferente, honrar diferente. Tem gente que se mistura à multidão e quer ser igual a todo mundo. Que você não seja assim. Quer receber diferente? Você quer receber diferente? Então faça diferente. Honre a Deus diferente. Louve a Deus diferente. Faça algo que chame a atenção de Deus, de maneira que Deus vai olhar para você e dizer: não, essa pessoa não é igual aos outros. Então, quando eu entregar para ela, eu vou entregar diferente. Entendeu agora? E isso se cumpre no verso de número 34. O próprio José, que já tinha recebido e entendido de Deus o que se diz respeito à honra que o próprio Deus tinha dado para ele e que deu 5 vezes mais para ele, praticou isso, colocou isso em prática aqui, ó. Sentou todos os irmãos e mandou os servos entregarem as porções. Aí ele colocou do maior ao menor e disse: vai entregando as porções. E aí os servos começaram a entregar. Colocou para um, colocou para o outro. E as porções todas eram iguais. Ele quis honrar todos os irmãos de maneira igual. Só que quando chegou a vez de Benjamim, o seu irmão que não o havia atacado, que não o havia jogado no buraco, que não o havia menosprezado, que não o havia feito tantas maldades como os demais irmãos, ele disse para ele: vocês entregam 5 vezes mais. Os outros irmãos disseram: eita, tudo isso aí pro Benjamim? É, tudo isso para ele. Os outros não quiseram nem questionar. Na Bíblia aqui não tem um versículo dizendo que eles questionaram, dizendo: por que isso, José? Eles sabiam o porquê. Eles não precisavam nem perguntar o porquê que José quis honrar mais o irmão menor do que todos os outros. Eles nem precisavam perguntar. Eles sabiam que aquele ali, assentado na mesa, foi o único que não maquinou, que não arquitetou, que não planejou a morte ou a destruição de José, que não teve inveja de José. Todos os irmãos sabiam. Falou: vamos ficar quietinho, porque ele já está nos honrando. Já é muito perto do que a gente fez contra ele. Ele, em vez de nos matar, está nos honrando. Deixa quieto, não vamos nem perguntar o porquê que ele deu muito mais para o Benjamim, porque a gente já sabe, porque o Benjamim foi o único que nunca o desonrou. Eu vou ler de novo o versículo, tá? Eu vou ler de novo o versículo que está em Romanos. Romanos, capítulo de número 12, verso de número 9 e 10. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos ou preferi-vos em honra uns aos outros com amor fraternal. Isso, prefira honrar. Por quê? Porque na medida em que você honrar, na medida em que você lançar o seu bumerangue de honra, tanto para Deus como para os homens, pode ter certeza, Deus fará com que volte para você 5 vezes mais. Tome posse. Eu quero que você agora coloque a mão sobre o seu coração
e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano, Tu és aquele, meu Deus, que conhece o intento dos nossos corações. O Senhor conhece o homem por dentro, por fora. O Senhor o conhece, meu Deus, o passado, presente, futuro. O Senhor conhece tudo e todas as coisas. Por isso, o Senhor também entende o porquê da dúvida que está, talvez, na mente desta pessoa que me ouve agora. Porque ela está recebendo, ó Deus, em troca de honrar, em troca de abençoar, de ser uma pessoa amorosa com todos, ela está recebendo em troca frustrações, decepções. Talvez, Senhor meu Deus, ela já não está aguentando mais. Porém, a Tua palavra nos diz, em Gálatas, no capítulo de número 6, no verso de número 7, está escrito: não erreis, Deus não vos deixe escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. E eu quero declarar que se você está plantando bênçãos, você está plantando amor, você está plantando paciência, você está plantando tudo de bom, se prepare, porque vai voltar para você numa proporção 5 vezes maior. Que Deus te abençoe. Tome posse desta palavra. E eu te espero na próxima reflexão.